As emoções são contagiosas. Todos sabemos disso por experiência. Depois de um bom café com um amigo, você se sente bem. Quando encontra um balconista rude em uma loja, se sente mal. Legal? Essa é uma frase aí do Daniel Goleman, né? Grande autor, aí, o grande pesquisador, autor, né? Trabalhando aí, né? Já há bastante tempo, né? Com a questão da inteligência emocional e que revolucionou, de alguma maneira, o campo da gestão, o campo da liderança, trazendo a questão das emoções, né? A questão do coeficiente emocional, né? Como um fator distintivo aí, de desempenho mesmo das pessoas, né, Guilherme? E aí, Pois é, tudo bom, pessoal? tudo bem, boa. O Daniel Goleman é uma super autoridade aí, né? E esse tema tem se tornado muito relevante para não só para gestão, eu acho para todo mundo que busca uma autoevolução, porque no fundo as emoções são o coração de quem a gente é mesmo, né? E entender como que isso afeta o nosso comportamento é a base para a gente conseguir performar em diversos aspectos, né? Ser uma pessoa mais realizada, enfim, uma pessoa que consegue entregar e conectar, enfim, fazer tudo que precisa ser feito, né? Então, acho que esse é um ponto, um tema que tem estado muito à tona e que é uma discussão bem importante que a gente precisa ter, precisa trazer, especialmente, né, vocês que já estão nessa jornada aí, buscando a transformação pessoal, uma evolução pessoal, e que já viram agora os níveis de consciência das nossas conversas anteriores. Então, agora a gente vai aprofundar, trazendo aí algumas ferramentas legais que vocês podem usar para fazer para ajudar no dia a dia na sua evolução pessoal. Exatamente. E aí, assim, eu acho que a gente pode começar justamente, né, perguntando aí pro pessoal, cara, que quando as suas emoções já te deixaram na mão, né? Quando as suas emoções já te ferraram, né? Quando você se deu mal, né, por não conseguir controlar as suas emoções e acabou, né, numa situação, né, difícil, né? Acabou tendo um resultado ruim, né? Como o Guilherme falou, uma entrega, acabou não entregando o que deveria entregar justamente por conta das emoções. Eu acho que esse é um ponto que, se a gente provoca, eu acho que muita gente vai conseguir se lembrar, né, de momentos aí que as emoções realmente foram, né, fizeram a diferença no sentido ruim, né? Ou seja, eu acabei sendo, né, totalmente dominado pelas minhas emoções e acabei agindo, né, por meio delas, né? Ou seja, né, ela não percebi elas. Elas me manipularam, elas fizeram, moldaram o meu comportamento, né? E não eu tive trabalhando com elas, né? Interagindo com elas, na verdade. Né? Elas entraram por trás da minha consciência e acabaram moldando meu comportamento, né? Do pior jeito possível. Né? Sim. Isso é uma coisa muito comum que acaba acontecendo com a maioria das pessoas, né? As pessoas não, na maioria das vezes não tem nem consciência que aquela emoção está presente, que aquela emoção está fazendo com que ela age de certa forma, né? Então, no final das contas, as pessoas reproduzem padrões que não são conscientes e que acabam trazendo vários impactos para a vida pessoal, né? Eu gosto muito de uma frase que o Otto Scharmer usa muito, eu não sei se é a autoria dele ou não, mas ele reproduz, que é a qualidade do interventor, a qualidade da intervenção depende muito da qualidade interna do interventor, né? E é justamente isso. Quanto mais consciente você está, quanto mais presente você está na situação, provavelmente a forma como você vai estar se deparando com o mundo, como você vai estar reagindo ao mundo, vai ser muito melhor. E eu acho que isso traz também a primeira deixa, né? Talvez ó, um ponto muito importante é as pessoas começarem a ter consciência dessas emoções, né? Porque é muito comum que a gente converse com as pessoas, eu faço alguns processos de auxilio algumas pessoas com, né, ajudando com coach, por exemplo, e as pessoas não conseguem perceber. Eu pergunto, e aí, como tem sido, enfim, como foram as suas últimas semanas e tal? Quais foram as emoções predominantes? Eu não, foi normal. Mas o que que é normal? Não, você não teve, sei lá, você não sentiu tristeza, você não sentiu felicidade, não sentiu, né, entusiasmo, luto, sei lá, diversos tipos de emoções que a gente pode ter. Eu não me atentei, assim, a vida foi fluindo só e eu não me atentei. E esse é o ponto, né? Tem muita gente que fala, né, que você começa a despertar, né? Você começa a despertar quando você começa a ficar mais consciente. Talvez uma das principais consciências que a pessoa que busca um caminho de evolução ela pode ter é o das emoções, porque as emoções informam muito, né, Zé? Qual que é a tua visão nisso? Exatamente. Exatamente. Não, e assim, você falou dos processos de coaching, né?
Então, diversos processos de coaching, de mentoria que eu faço, né, com líderes, com executivos, é muito interessante, porque, embora a gente, né, fique diante de tópicos completamente, né, variados, né, lógico que existe um padrãozinho de repetição neles também, né, em termos de desafios desses líderes, né, os desafios perfeitos desses líderes, como a gente chama, né, embora tenha um certo padrãozinho, uma coisa é certa, né, a grande maioria, né, quando se depara com esse tipo de questionamento que você colocou aí, né, então a gente passa a prática para o, né, pro líder, para a pessoa, né, para o nosso coach, né, o nosso mentorado, a gente passa uma prática e a reflexão dessa prática, né, o journaling da prática, envolve refletir sobre as emoções. Então, a gente, tanto no exercício passado, quanto na própria sessão de coaching, a gente vai lá e pergunta, tá, então, e aí você agiu, né, você foi lá, tentou agir, tentou prestar atenção como é que, né, você estava agindo naquela situação, e aí, o que você sentiu? Hã? Então, muitas vezes cai naquele vazio, né? Hã? Eu senti? Como assim? Né? Não, não senti. Não, eu estava a pé da vida com tal coisa. Ou, mas então a emoção, onde estava em você? E a gente, é muito frequente a gente perceber que as pessoas elas não conseguem perceber as suas emoções mesmo. Né? E isso é o primeiro caminho para elas te sabotarem. Né? É o primeiro passo para as emoções te sabotarem, porque se você não percebe elas chegando, significa, significa que elas chegaram, né? E você não se deu conta, e de repente elas vão tomar uma proporção grande e acabar moldando o seu comportamento sem você perceber. Vão te tomar de assalto, né? Como diz o popular. Exatamente, As emoções exatamente. vão te tomar de assalto e vão gerir todas as tuas atitudes. É por isso, né? Acho que a tua entrada ali foi bem interessante, que é quantas vezes a gente toma algumas atitudes que no final a gente reflete e fala, caraca, como é que eu fui fazer isso? E você estava completamente tomado por uma emoção que você não tinha nem consciência que ela estava lá e ela gerou algum estrago, normalmente. Normalmente são coisas negativas mesmo que ela traz, porque se a gente não está consciente da situação, a gente não toma decisão pensada, né? Então ela tira a racionalidade, coloca ali o. Exatamente. Esse é um ponto muito legal que você pontuou aí, Guilherme, que essa coisa do tirar a racionalidade, porque, em geral, as pessoas usam como argumento para não darem muita bola para a sua emoção, para as suas emoções, elas usam como argumento de que aquela coisa assim, não, mas emoção não é racional, né? Emoção, se eu agir pela emoção, né, eu não vou estar sendo racional. Então, elas têm a impressão de que se elas derem bola, né, se elas se importar, sendo não racionais, quando na verdade é justamente o oposto. Né? O fato delas não prestarem atenção nas emoções delas, que aumenta radicalmente a chance dela acabar não sendo racional, justamente porque a emoção vai entrar pela porta dos fundos, né? E vai acabar dominando o cenário, né? E moldando as atitudes e comportamentos. Uhum. Tanto é que isso é tão real que a ciência até chama de sequestro do hipotálamo, né? Que é você perde, ou do córtex pré-frontal, né? Então você perde mesmo, que o córtex pré-frontal é o que A onde parte entra mesmo a racional. racionalidade, né? A parte mais consciente. Se você perdeu isso, você age numa forma automática e aí as consequências podem ser devastadoras, né? E é muito interessante como pessoas que são mais conscientes com relação a isso, elas conseguem se portar muito melhor nas situações e pessoas que não são conscientes com relação a isso, elas são dominadas por outros de uma forma muito mais fácil. Então, é muito comum que uma pessoa, principalmente uma pessoa que não é tão bem intencionada, que ela percebe que a outra fica afetada por alguma coisa, ela usa isso como um super mecanismo, seja para negociação, para desestabilizar a pessoa, para gerar no resultado que ela quer, se for uma pessoa manipuladora, né? Então, Exato. assim, Uhum. se você não quiser ficar vulnerável a esse tipo de coisa, é muito importante que você traga a tua consciência mesmo para as tuas emoções, como isso funciona e até tem uma questão da emoção numa parte mais racional mesmo, de perceber e entender como que num campo, não sei, mais energético, psicológico mesmo, como que ela acontece em você, e o outro aspecto é no teu corpo físico, porque as emoções também se Exato. manifestam no corpo físico, né? E, e, e um ponto muito importante é,
Qual que é? Tem uma frase do Jung que ele fala que é tudo que não te... Eu acho que é do Jung, não lembro agora. Que ele fala que tudo que não te informa e que te afeta tá gerando alguma reação e remete a alguma situação que você já teve no passado, né? Normalmente um trauma do passado. Então, é Vai isso. gerar um Então, comportamento automático. E vai gerar um é, comportamento automático inconsciente, né? sim. Exatamente. Tá aquela portinha direta entre o teu subconsciente lá e o teu comportamento, né? A tua ação ali, Uhum. né? Sem jogar a luz em cima daquela questão. Esse ponto que você colocou aí né, de prestar atenção na sensação física associada à emoção é a grande chave, né? Porque quando a gente fala, né, eu tenho que perceber, ok, percebi a emoção, percebi que estou ficando nervoso, né? Percebi que estou ficando ansioso, ok, beleza, tá. Aí as pessoas falam assim, né? Em geral a gente fala, tá, então você tem que aceitar essa emoção. E as pessoas às vezes acham que aceitar a emoção, né, significa, por exemplo, ah, tá, então tá, fulano está fazendo isso e eu estou ficando nervoso. Então, e ela ia ficar pensando no que está acontecendo, né? Só que é justamente essa questão que não deixa você acabar aceitando a emoção. Aceitar a emoção é justamente a melhor maneira de aceitar a emoção é você ficar só com ela. Esquece as histórias, né? Esquece o que está por trás, esquece o que está te causando. Aceita a emoção. E aí a melhor maneira de ancorar isso é justamente a sensação física, né? É a coisa mais tangível, né? E menos associada aos processos mentais e, consequentemente, às histórias que estão causando emoção, é a coisa mais tangível que você tem. Então, quando a gente fala de autoaceitação, então percebi, autopercepção, percebi a emoção, estou nervoso, tá? Então agora eu vou ficar com o quê? Como é que eu aceito esse meu nervosismo, essa minha raiva? Eu vou ficar com ela na sensação física. Eu acho que essa é a melhor alternativa para a gente efetivamente aceitar, né? Conseguir ficar com a Uhum. emoção. Eu acho que esse é um ponto bem importante, até porque você mantém o foco na emoção, mas sem ficar preso a ela, né? E isso traz uma coisa que você falou num dos outros episódios, que é uma postura de meditador, né? Ou, enfim, trazer o mindfulness. Porque aí você faz em inglês a gente fala detachment, né? Você se desapega, você coloca uma visão mais distante, né? A emoção está aqui, você sai da emoção, você consegue perceber e olhar ela, entender como que ela funciona, mas sem racionalizar muito, vivendo aquela emoção, mas você entende que aquilo é um processo passageiro. Então, à medida que você se foca no seu corpo físico e tendo essa sensação de esse olhar externo, você deixa essa energia fluir pouco a pouco, e aí quando você precisa se posicionar, você precisa, enfim, agir ali naquela situação, você vai agir de uma forma muito mais consciente sem ser afetado pela emoção, né? Tem um outro elemento que Exatamente. também ajuda, é a respiração, né? A Perfeito. trazer o foco para a respiração também, especialmente se for uma emoção muito intensa, sei lá, se você está sentindo muita raiva, muita tristeza, até emoções positivas mesmo, muito entusiasmo e tal, que aquilo pode te prejudicar no momento, traz a sensação, ou ansiedade, nervosismo, enfim, traz a sensação, percebe tudo isso e conecta com a Conecta com a respiração. respiração. Tem um outro ponto que eu aprendi também, que é o Head, Heart and Hara, que é você concentrar na cabeça, né, enfim, fisicamente mesmo, trazer a percepção para a cabeça, para o coração e para o abdômen, assim, região um pouco inferior do abdômen, que aí, se você, quando você sente tudo isso, você tonifica, mas sem tensionar tudo isso, você também traz uma percepção de uma postura mais centrada, de equilíbrio e tal, para conseguir trazer de volta a tua consciência e agir de uma forma mais consciente mesmo. Perfeito, perfeito. E aí né, o que você falou agora, Guilherme, é muito nesse sentido, né? Veja, a gente está falando de emoção, está falando de perceber, está falando, né, de aceitar, de ficar com a emoção. No fundo, para quê? Né? Para conseguir regular ela, né? Para conseguir regular, para conseguir não agir, né, sob o domínio da emoção. Né? Então a gente quer, quando a gente realmente consegue perceber a emoção chegando, né? Aceita essa chegada, né? Então fica com a sensação, respira, volta para a sensação física, respira, analisa, né? Como você colocou, né? Numa postura de detachment mesmo, né? Uma postura, né, de observador, analisa essa emoção, sente efetivamente a sensação física, né? Quando a gente faz isso, né? Quando a gente passa por esse processo de aceitação, eu, na verdade, já passo naturalmente para o passo da regulação, né? Porque na hora que eu desarmo, né,
eu faço a emoção entrar pela porta da frente, e é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou convidando ela a entrar pela porta da frente, né? Eu recebo ela muito bem e, na verdade, aí eu consigo agir de maneira racional, ou seja, eu regulo aquela emoção. Eu vou conseguir, eventualmente, expressar ela naquele momento, né? Fazer uma expressão daquela emoção naquele momento, uma expressão adequada, né? Vou estar uma expressão racional, né? Eu vou saber exatamente o que eu posso falar e o que eu não posso falar, né? Então, eu vou ter uma condição, né, de agir de maneira absolutamente racional, né? Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente enfatiza a regulação das emoções, né? Então, Uhum. mas esse passo é fundamental porque para que eu consiga fazer isso de maneira efetiva, eu tenho que receber as emoções pela porta da frente, né? Ou Uhum. seja, né? Percebê-las e aceitá-las, né? Aí eu consigo efetivamente regulá-las, né? Naquele momento. Sim, e é muito interessante isso, porque quando você faz esse processo, você deixa de ser afetado pelo outro, né? O outro perde qualquer domínio sobre você. E tem alguns vídeos, né? Se você analisar até comportamento de atletas de ultra performance, assim, os caras que são expoentes aí e tal, eles nunca são afetados pelo comportamento. E eu lembro muito de um caso que é o Kelly Slater, né? O Kelly Slater do super surfista, tal, campeão, Exato. 11 vezes lá, tal, do Campeonato Mundial de Surf. Ele foi conhecido como ser um mind tricker, né? Ele provoca os adversários, ele coloca o adversário numa situação de instabilidade para que ele mantenha a dominância. Mas ele nunca sai de centro. Ele sempre Uhum. está igual. Ele sempre está equilibrado. Porque ele é muito consciente, ele pratica meditação desde que eu conheço ele, assim, eu escuto falar sobre ele, ele sempre fala sobre meditação, sobre mindfulness, essas coisas. Então, ele consegue ter um poder de dominação e de controle da situação que vai muito além, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante também, porque e aí o que que acontece? Se algum evento externo que aconteceu traz alguma emoção, ele trata como informação, não afeta Exato. ele, mas ele entende que é uma informação sobre ele mesmo. Por que que isso É me uma afetou? E informação. aí depois Uhum. ele investiga. E aí vem o segundo aspecto que a gente quer abordar aqui, né, Zé? Que é a questão do trauma, né? Legal. Normalmente as emoções que a gente sente que se despertam em nós, elas estão vinculadas a traumas que aconteceram no passado, principalmente durante a nossa infância. Tem muita coisa que é relacionada com a nossa infância. Por situações que a gente às vezes não tem nem consciência, mas que aconteceram, né? A Laura Gutman, ela fala que dos 0 até os 7 anos é que a gente cria o nosso script de vida, né? E tem até alguns links que a gente vai postar aqui no vídeo que vocês podem seguir para vocês quiserem, se vocês quiserem buscar mais informação sobre isso. Então, várias situações que aconteceram conscientemente ou inconscientemente pela tratativa com nossos pais, com as pessoas que a gente teve contato enquanto era mais novo, vão gerar situações que vão, de certa forma, gerar alguns traumas mesmo, né? Que ficam na nossa vida. E também vão acontecer outros traumas depois. Então, se alguma situação que remete àquela situação anterior que a gente já viveu acontece, então, por exemplo, meus pais brigavam muito quando eu era criança, então eu preferia ficar mais quieto. O meu mecanismo de defesa era ficar mais quieto, tal, tal, tal. Então, se eu vejo uma situação de briga quando eu sou um adulto, a minha tendência é me retrair também e ficar retraído mesmo que às vezes a minha reação seja importante naquela situação, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa consciência, porque aí é só isso que faz curar de fato, né? Eu acho que estar consciente quando a emoção vem e trazer isso como uma informação é o primeiro ponto, regular a emoção, né? Enfim, e conseguir não reagir a isso. Mas o segundo ponto é, beleza, me estabeleci, agora não sou mais é tipo, muito difícil falar que você nunca vai ser inconsciente, né? Mas você está mais consciente. O segundo passo é, então deixa eu investigar o porquê que isso aconteceu, quais foram situações que já aconteceram comigo que têm relação com esse aspecto, que é essa energia que se manifestou em mim nessa hora é similar ao que já se manifestou no passado, para daí, de fato, você conseguir se ressignificar, olhar por outra ótica e conseguir se curar mesmo, né? E ficar cada vez menos afetado por isso, né? Não, exatamente, exatamente. Essa colocação tua, eu acho que é super importante, né? Falando dessa questão né, da infância, principalmente, né, e desses traumas. Porque, na verdade, né, a gente está falando aqui de desenvolver um determinado grau de maestria emocional,
mas é algo que a criança, né, especialmente ali até os 7 anos, ela não tem os instrumentos para desenvolver isso ainda, né? Então, hoje até existem várias abordagens para tentar trazer isso mais cedo, né, para as crianças, para elas poderem aprenderem a articular, né, uma emoção bem cedo, né? Mas, e aí, logicamente, também muitas coisas do nosso padrão de educação também não ajudam, mas a verdade é que muitas vezes as crianças se deparam com situações, né, em que assim, a emoção provocada por aquela situação é extremamente forte demais para ela, né? É demais. Ela não consegue tolerar aquela emoção naquele momento, e aí ela vai criar uma historinha, né? Ela, na verdade, vai inventar uma historinha para empurrar aquele negócio para o subconsciente. E aí ela está criando trauma, né? Ela está tentando, ela está aliviando, criando um mecanismo de fuga, né? Naquele momento em que a situação traumática está acontecendo, né? Está criando um mecanismo de fuga, não está assumindo o que está acontecendo. Na verdade, ela não tá assumindo plenamente o que está acontecendo, e aí aquilo vai virar um material reprimido que vai tender a voltar, né? Vai para o subconsciente e vai voltar aí frequentemente como sombra diante de outras situações, né? E aí você colocou muito bem. Ok, eu autorregulei, eu senti lá a raiva, não estourei, autorregulei. Tá, mas e agora? Esse é um ponto super importante, né? Eu tenho que partir para a fase seguinte, que é o autoquestionamento. Eu tenho que me questionar. Tá, por quê? Isso não preciso fazer na hora, né? Isso não preciso fazer mais na hora. Eu posso, naquele momento, resolver ali e tal. Não, às vezes não dá tempo mesmo de entender por que eu estou sentindo isso. Sei lá. Né? Não dá tempo de entender mesmo. O importante é que, naquele momento, eu consegui autorregular e não agir sob o domínio completo daquela minha emoção. Agora, tem que investigar aquilo. E aqui eu faço um depoimento pessoal mesmo, meu, né? Eu tinha a impressão, né, até ali 2020, né, eu tinha a impressão, e as pessoas também tinham a mesma impressão de mim, de que eu era uma pessoa extremamente desenvolvida emocionalmente e muito mestre das minhas emoções, né? Então as pessoas até brincavam, porra, né, o Zé é um monge tibetano, né? O Zé tem domínio total, né? O Zé Vicente tem domínio total das emoções dele e tal. E na verdade não era nada disso. Na verdade, e por que não era nada disso? Como eu praticava meditação há muito tempo, né? Eu conseguia fazer, né, a prática exatamente até o terceiro passo. Eu conseguia fazer muito bem. Eu percebia a emoção, né? Eu aceitava a emoção e eu autorregulava a emoção. Entretanto, né, eu não questionava, né, essa emoção posteriormente. Então, essas emoções ficavam vindo em ciclos, né? Elas retornavam sempre em ciclos, porque, na verdade, eu só considerava a informação, eventualmente, do momento, né? Eu não me preocupava em tentar entender qual a informação mais importante que estava por trás daquela emoção, né? Em termos, né, do porquê que ela apareceu ali. Então, assim, é um depoimento pessoal mesmo meu. Algo que eu comecei a trabalhar a partir de 2020, né? E tem sido um trabalho assim, cara. Tem caminho, né, um longo caminho ainda pela frente, mas hoje eu percebo que já deu para. Eu já consigo claramente saber, cara. Não, se alguma coisa me abalou muito, né? Se alguma coisa. E eu sei que na hora eu consegui me controlar e tal, mas se aquela coisa me abalou muito, eu trago, né, para posteriormente me auto-questionar a respeito do porquê que eu sentia aquilo, né? Então, por que que eu estava ali, né? E aí, super importante, se você quer fechar o ciclo, né? Legal, cara, me informou, a emoção me deu uma informação, putz, olha, agora eu entendi porque eu estava me sentindo mal, estava me sentindo mal porque eu não agi direito com aquela pessoa, né? E aí, quando ela começou a falar e tal, eu comecei a sentir, né, algum tipo, né, de culpa, né? Então, aquela sensação que eu estava sentindo era culpa. Ok, tá, então, ok, acabou a reunião, tudo bem, né? No final do dia, vamos lá, vamos parar e voltar àquele tema. Então, por isso que eu sempre recomendo a todos, né, que estejam fazendo um processo de mentoria, de coaching, ou não estejam, né? Tenham um diário, né? Façam, pratiquem journaling, né? Então, assim, sempre que eu tenho uma emoção marcante durante o dia, né, eu vou trazer aquela emoção novamente no final do dia para fazer uma análise dela. Cara, por que ela estava aqui? Eu não entendi na hora, né?
eu controlei ela, mas não entendi na hora por que ela estava presente, por que eu sentia aquilo. E aí é super importante, né? Se eu conseguir me questionar e conseguir entender o que aquela emoção estava querendo dizer para mim, né? É super importante eu tomar, né, alguma ação, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se ela estava me informando, né? Ok, qual a informação que era que a emoção estava passando para mim? Então agora eu vou expressar essa emoção de maneira adequada, né? E vou agir, né? Efetivamente agir, né? De alguma maneira quebrar o ciclo, porque se eu não faço isso, por mais que eu consiga me controlar naquele momento, ou seja, então eu percebo a emoção, eu aceito a emoção, né? E eu consigo me controlar, né? E não agir por meio dessa emoção. Ok, mas ela vai continuar voltando. Né? Situações similares àquelas vão continuar né? Despertando aquela mesma emoção, e aí eu tenho, às vezes vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir me controlar, né? Diante, Uhum. diante daquela mesma situação. Né? Então é super importante fazer essa análise, né? Esse questionamento, né? E entender e tomar alguma ação. Logicamente, como você pontuou, fundamental. Muitas vezes a emoção está ali para nos informar de uma situação pontual acerca, né, do teu trabalho, do teu relacionamento, né, atual, do que está acontecendo ali, mas a gente tem que sempre, eventualmente, questionar, tá, ok, isso é a situação atual, né? Tá, e o conteúdo de subconsciente que está vindo junto com isso, né? E os eventuais traumas, né, de infância que estão vindo disso. Por que esse padrão está se repetindo? Né? Isso é muito importante. Acho que esse ponto que você falou é fundamental mesmo, porque se a gente não avalia isso, o que acontece, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas só para acho que tem um ponto que é bem importante a gente falar, é que trauma que a gente não integra, que a gente não entende, não faz processo de cura, ele se repete sempre na nossa vida. Então vocês com certeza devem conhecer uma pessoa que sempre é nervosa ou é estressada ou tem qualquer traço de personalidade, que ela sempre atrai situações que estressam ela. Que aí ela consegue manifestar aquela situação de estresse, de raiva, enfim, aquele sentimento. Então, é muito importante isso, se você quiser sair de padrões mesmo, emocionais e comportamentais que você tem na tua vida, né? Porque senão isso acaba sendo uma sentença para você, você sempre acaba atraindo, é igual em relacionamentos amorosos, né? As pessoas sempre atraem um perfil que às vezes é um perfil danoso para a pessoa reconhece, mas ela continua insistindo e atraindo aquele perfil em corpos diferentes, em mentes diferentes, mas manifestações diferentes da mesma coisa no final das contas, né? Então esse é um ponto bem importante. Exatamente, Bom, exatamente, perfeito. eu tenho só algumas recomendações. A gente está indo para o nosso final aqui, mas se vocês Antes eu quiserem queria aprofundar, deixar um outro recadinho também, ó, só para a tá, gente vai lá, já Zé. conectar, até o que a gente falou antes, né, nos vídeos anteriores, né, que é super importante. A gente falou muito sobre a questão dos níveis de consciência, né, e de como desenvolver níveis mais complexos, né? A gente falou bastante disso. E aí lembrar, né, lembrar que, cara, sem sentir, ou seja, sem perceber, sem aceitar, né, sem regular, né, sem questionar, né, e sem agir, né, você não vai conseguir fazer as mudanças adaptativas necessárias para desenvolver, né, para passar o teu centro de gravidade para um nível de consciência mais complexo. Isso eu acho que é super relevante, né? Evoluir para níveis bem complexos demanda obrigatoriamente, né, um contato permanente e profundo com as nossas emoções. Sim. E tem um ponto também, que eu só, desculpa, a gente está se estendendo aqui, mas que é bem importante de falar, que a gente falou no episódio número 1, que é ser grato também por isso, por esses padrões, por esses traumas que a gente tem, porque eles surgiram para resolver uma situação que a gente teve no passado. Então, se a criança era raivosa, enfim, qualquer coisa, ela usava aquele artifício para chamar a atenção dos pais porque ela estava com fome, né? Então, tipo, essas coisas surgem por algum motivo, só que chega um determinado momento que elas não são mais aplicáveis. Mas como aquilo Exato, fica no nosso exatamente. subconsciente, né, a gente acaba reproduzindo se a gente não cura isso. Então, é importante fazer esse trabalho. Bom, com isso dito, tem algumas recomendações. Se você quiser aprofundar mais nesse aspecto das emoções, tem uma série que eu recomendo que fica na HBO, que é o Atlas do Coração, com a Brené Brown. Ela tem estudado muito a questão das emoções, vulnerabilidade e tudo mais. Ela é a papa desse assunto, então, se você quiser aprofundar, é uma série que eu recomendo. E também a gente vai adicionar mais alguns conteúdos aqui no
na descrição desse vídeo, que aí vocês podem buscar também para entender mais sobre esses aspectos e conseguir curar, né? Ajudar a curar alguns traumas aí que vocês eventualmente possam ter. Exato, e ser um propulsor aí da sua evolução, né? A nossa evolução depende diretamente disso, né? Esqueçam aquela balela de que, né, o racional é oposto ao emocional. Na verdade, a emoção é dominar nossas emoções, né, e estar em contato permanente com elas, e compreendê-las é o maior auxílio que a gente pode dar à nossa racionalidade. Uhum. Com certeza. Bom, e até para a gente não ficar reproduzindo, né, os padrões igual os nossos políticos reproduzem, né, que tem zero inteligência emocional e só ficam cuspindo trauma por tudo quanto é lado, né? Boa, boa, boa. Excelente, excelente. Então tá, gente. Obrigado, Zé, pela conversa. Foi muito bom estar Obrigado, aqui. Guilherme. Deixem Muito bom. Sempre muito as suas bom. reflexões, deixem as suas reflexões aqui nos comentários. A gente está sempre atento aqui. E a gente se vê no próximo episódio, então. Um abraço. Beleza, um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.